Gente, o que temos em relação ao que chamamos de suplementos tolerogênicos? E a gente vai discutir o nível de eficácia e se há ou não possibilidade em relação a isso. O que a gente tem mais hoje discutido é probióticos, mas para finalidades que envolvem redução de sintomas gastrointestinais, vitamina D, correção de deficiência, óbvio, mas também isso tem um efeito genético na resposta imunológica, higiênico na resposta imune, vitamina C e zinco. Esses dois aqui são bem polêmicos, mas eu vou discutir com vocês em relação ao que se tem hoje de discussão na literatura relacionado a esses dois elementos, certo? Mas o ponto é que a gente tenha um ambiente nutricional que compreenda as demandas desse atleta. E as demandas do atleta não são tão diferentes, micronutricionalmente falando, de indivíduos não atletas, tá? A gente tem que tomar cuidado de não extrapolar as quantidades que estão relacionadas a certos micronutrientes. Eu não precisa de muito mais vitamina C. Não. Não precisa de muito mais zinco. Não. Certo? Não precisa de muito mais magnésio ou de potássio. Exceto se o paciente, aí nesses casos eletrólitos, tem uma desidratação mais acentuada no exercício. A gente faz reposições de eletrólitos. Por isso que existem os isotônicos. Perfeito? Mas outros nutrientes conseguem compreender tranquilamente aquilo que é previsto nas DRIs. Aí nessa ânsia com relação aos polivitamínicos, né, o uso de vitaminas e minerais de forma discriminada, normalizou porque são naturais, o ser humano precisa, então tá com terror. Só que a gente vai ver os problemas em relação a isso, e inclusive problemas de competição por absorção, de redução dos efeitos ergogênicos e das adaptações aos treinamentos, e por fim, maior risco de mortalidade. Tá? Bom, aqui outros pontos importantes que envolvem justamente a ingestão calórica, mecanismos de proteção antioxidante ou pró-oxidante a depender do tipo de nutriente. Então você tem os antioxidantes não enzimáticos, que são os minerais, selênio para glutationa, manganês para superoxidasmutase e o ferro para catalase, tá? Manganês e zinco, se não me engano, zinco, perfeito. Outros elementos que envolvem a expressão gênica do sistema imune, certo? E os micronutrientes imunomoduladores. A gente trabalha com esses aspectos nessas nomenclaturas baseado em mecanismos, tá, gente? Mas a imunomodulação se dá justamente pelo efeito que ela tem clinicamente relevante. Não dá para a gente se reduzir só a mecanismo. Então você vê que é um negócio meio que generalizado, segundo alguns autores dentro da área esportiva. Tem que ver se isso realmente nos traz um efeito ergogênico adicional frente a esse processo, tá? E claramente a gente tem que ter os cuidados relacionados a certas estratégias nutricionais que envolvem restrições calóricas severas ou colocam o paciente em situações de risco maior. Vide o caso de perder 7, 8 quilos, 10 quilos em 2 dias, tá? Então, essas desnutrições, elas de fato exercem um efeito imunodepressor bastante contundente. Perfeito? Tá. Vamos lá, começar com a vitamina C, perfeito? Que aí vão ser os pontos da nossa discussão com relação às vitaminas antioxidantes. E aqui a gente vai entrar no cenário imunológico, porque parte do processo que envolve atividade inflamatória, ela contempla o que? Atividade pró e antioxidante, certo? A vitamina C é o mais famoso e conhecido antioxidante utilizado dentro desse contexto. E é o mais famoso também utilizado dentro do contexto de imunidade. Vocês conseguiriam me dizer por que a vitamina C teria esse efeito tão requisitado dentro da atividade imunológica? Ela sequestra os radicais livres, né? Certo. Sequestra os radicais livres. Isso ajuda o quê? O efeito, na verdade, ela doa elétron para uma molécula radical, que perdeu um elétron. Então, ela vai fazer o processo de doação de elétrons. Eu vou mostrar aqui os mecanismos, já tanto ela quanto da vitamina E e dos outros. Porque a ideia desses caras aqui com uma vitamina C é justamente viabilizar uma resposta que auxilie no controle da atividade antioxidante, mas isso também pode viabilizar uma resposta que auxilie na própria atividade pró-oxidante. Porque a depender do meio de ação que está ocorrendo no processo imunológico, eu posso favorecer o que a gente chama de burst oxidativo dos macrófagos. E a vitamina C trabalha nesse processo de doação de radical e fornecendo, inclusive, o radical pró-oxidante. Perfeito?
que seria isso? Imagina uma molécula que tem os seus elétrons. Se eu perco um elétron, então imagina que ela tem 4 elétrons. Perdi um elétron, ela já começa a virar um radical pró-oxidativo. O que a vitamina C vai fazer? Ela vai doar elétron para repor. Só que na medida que ela doa elétron, o que acontece com ela? Vai perdendo elétron. Assim como a vitamina E vai fazendo isso. E ela começa a virar um elemento que pode ser pró-oxidante. Só que diferente da vitamina E, a vitamina C é mais fácil de ser? Porque ela é? E a vitamina E é? Bingo. Por isso que a vitamina C ainda apresenta menos problemas do que o uso da vitamina E. Perfeito? Então tem que ver também a dinâmica de excreção de um determinado tipo de nutriente, certo? Mas em suma, o que se discute em relação aos efeitos imunológicos das vitaminas antioxidantes é justamente melhorar alguns elementos que envolvem imunidade de mucosa. A vitamina A já é sugestiva para esse cenário, assim como também outras atividades humorais que compreendem anticorpos. A vitamina E compreende uma maior atividade de macrófagos, certo? E monócitos perante uma resposta imune. E a vitamina C justamente atua no processo de viabilização, não somente do burst oxidativo, mas também da atividade de citocinas e outras atividades que compreendem o efeito antipatogênico e controle da atividade pró-oxidante. Certo? Então ela auxilia na atividade de combate, mas também regula para que não haja toda uma destruição no tecido devido a esse mecanismo de combate, que é os efeitos pró-oxidativos. Faz sentido? Tá. Uso da vitamina C. Dose recomendada para mulheres, 75 mg, para homem, 90 mg. Ok? No entanto, o organismo tem capacidade de absorver por dose até 300, 400, no máximo 500 mg por dose. Usar 1 grama de uma vez é jogar pelo menos 50% fora. Pelo menos. Aí a gente depois vai entrar na discussão se precisa usar 1 grama. Certo? Ou se precisa usar alguma coisa. Porque tem muitas frutas tropicais no Brasil, né? Vocês não moram na Groenlândia. Então a gente tem muitos recursos tropicais e essas frutas tropicais, elas não oferecem só vitamina C, oferecem uma cacetada de outros componentes que atuam de forma sinérgica e propiciam melhoras para o organismo. A gente vai discutir também a diferença entre você consumir um suco de caju pós-treino e você tomar uma dose cavular de vitamina C pós-treino. Certo? Se há diferenças em relação a isso. Então, beleza. Com base nisso, a gente tem uma redução da biodisponibilidade na medida que a gente aumenta a ingestão por dose. Agora, vamos entender os seus efeitos a partir de estudos clínicos, se há realmente alguma evidência frente ao uso de vitamina C no sistema imune e nas adaptações ao exercício. Se ela prejudica, melhora, se ela melhora o rendimento, piora o rendimento e assim por diante. Certo? Aqui alguns efeitos que envolvem a atividade da vitamina C, estudados in vitro e experimentais. Então aqui eu estou discutindo com os efeitos, né, na migração de leucócitos e neutrófilos, aumenta-se a capacidade de concentração desses caras sob uma circunstância imunológica requerida, inflamatória, auxilia os próprios neutrófilos dos seus danos oxidativos. Então, um dos efeitos interessantes da vitamina C sobre a melhoria da atividade imune é não deixar que o próprio sistema imune se mate. Eita lasqueira. Que negócio pegou fogo ali. Certo? Então é justamente porque quando o macrófago ou neutrófilo vai liberar os seus burst oxidativo, ele também está sujeito a sofrer com aquele estresse oxidativo que ele mesmo está produzindo, certo? O que a vitamina C faz? Ajuda a protegê-los. Então, um efeito indireto de melhoria da atividade imunológica. Certo? E na medida que o processo de ocorrências infecciosas e inflamatórias ocorrem, eu tenho redução dos seus níveis como forma de controle para conseguir gerenciar atividade pró-oxidante. Por que isso faz sentido no que hoje é recomendado de vitamina C? Se o nível de vitamina C reduz no sangue, logo, intuitivamente eu penso, então tem que repor, né? Certo? Por isso que o pessoal, quando você chega na farmácia e fala que está gripado ou resfriado, te empurra a vitamina C. Muitas vezes não sabe nem o mecanismo por quê, mas eles acabam empurrando, mas parte disso justifica a partir desse processo. Certo? É a mesma lógica que falam da glutamina. O que acontece com a glutamina durante o exercício? Reduz. Agora vem a pergunta de 1 milhão. A redução desses caras no sangue está associado a um prejuízo ou um comprometimento na resposta imune?
Esse é o ponto. Não. Uma coisa é eu reduzir como um mecanismo natural do processo que envolve atividade imune contra o agente infeccioso. Outra coisa é essa redução ter alguma relação com piora na resposta imunológica. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? E assim como outras funções também, principalmente em atividades virais. Mas vamos entender o reflexo disso dentro do uso de vitamina C, olhando para o contexto de inflamação, contexto de infecção e agora depois antioxidante. Galera, assim como eu falei da fragilidade inicial dos estudos com avaliação de gripe e resfriados com uso de suplementos, né? A gente tem bastante fragilidade aqui. Esse foi um único estudo que conseguiu contemplar de forma bastante proeminente alguns dados relacionados à vitamina C e resfriados em diversas populações, né? Ele contemplou vários estudos. E por que eu peguei esse? Porque esse é um estudo que foi publicado na plataforma Cochrane. A revista Cochrane é uma revista extremamente rígida com relação ao método de análise. Embora, novamente, nem como o Igor fala, independente da revista que está indexada, tudo tem que ser olhado com cautela, porque já vimos estudos em revistas extremamente, né, fortes e relevantes, respeitadas, sendo ruins. Já vi estudos, por exemplo, na Nature Medicine, que foi um estudo ruim, mas que foi publicado porque o autor tem uma relevância gigantesca. Um estudo do Madison, por exemplo, que está na New England, é um estudo narrativo, só que ganhou um grande nível de importância porque foi publicado aonde? A New England, no Journal New England Medicine, que é um dos maiores jornais hoje na área da medicina. Só que é uma revisão narrativa, então tem fundamento clínico relevante, mas sim mecanicista. Só que isso foi usado para os defensores de jejum intermitente, por exemplo.